Empregada doméstica. Está tudo um caos. O mundo está acabando. Muita gente diz que o Brasil se antecipou ao fim do mundo e até, inclusive, já acabou. Mas se é que é possível a gente rir de alguma coisa na quarentena, é ver celebridade fazendo faxina. Não dá uma alegria no coração ver celebridade descobrindo água sanitária? Agora nos sites de fofoca é assim. Isolada, Juliana Paz faz faxina. Adriana Galisteu mostra bolha nas mãos depois de fazer faxina. A faxina é um novo estaciona o carro no Leblon. Tem Ana Furtado entrou para o time das famosas que arregaçou as mangas e limpou a casa. Sim, Ana Furtado substituiu até a faxineira. Simone, da dupla Simone e Simária, postou uma foto das mãos calejadas depois de fazer uma faxina com a hashtag acabada. Até o Celso Portiolli postou vídeo limpando privada. O que você está fazendo aí? Lavando o banheiro. Lavar o banheiro tudo. Desinfeta tudo. Desinfeta. Passa o produto. Dá para ver que ele não só passa o desinfetante, como passa e repassa, né? E faz tudo muito rápido, parece que está no gincana. Marroi! Eu tenho pena do Celso, porque o Celso foi claramente criado para substituir o Silvio Santos, mas ele não morre. O Celso ele é o príncipe Charles do SBT. Ele está esperando, eu acho que vai esperar para sempre, Celso. Vai aprendendo aí a lavar os negócios, porque realmente vai demorar, viu? Topa tudo no banheiro. Ver celebridade fazendo faxina serve para a gente lembrar que, enquanto tem muita gente reclamando de ter que fazer home office e da dificuldade de trabalhar dentro de casa, tem também muita gente que, mesmo em tempos normais, trabalha o tempo todo dentro da casa dos outros. A empregada doméstica. Emprego doméstico é quem faz, por definição, office no home dos outros, né? O pessoal reclama muito de fazer home office. É muito chato ficar trabalhando com a criança berrando. Imagina que essa criança berrando não é nem a sua. Pois é. E esse, como veremos, é o menor dos problemas. Na última semana, a gente viu protestos enormes em vários lugares do mundo contra o racismo estrutural e a violência policial, depois do assassinato de George Floyd pela polícia dos Estados Unidos. São protestos contra a morte de pessoas negras pelas mãos da polícia e contra o silêncio de muitos brancos diante disso. No Brasil, casos como o de George Floyd são diários. E para muitas pessoas brancas como eu, como muitos de vocês que estão assistindo esse programa, se tornou imperativo apoiar a luta antirracista publicamente. As redes sociais foram inundadas de pessoas citando Angela Davis e dizendo com sinceridade que vidas negras importam. Mas é muito mais raro que a gente mostre que essas mesmas vidas importam dentro das nossas próprias casas, longe dos holofotes da internet. E o lugar onde isso fica mais claro é, talvez, na nossa relação com as empregadas domésticas. A maior categoria profissional do Brasil, onde 80% da força de trabalho é negra. E na pandemia, o racismo que muitas vezes existe nessa relação ficou ainda mais evidente. Primeiro, uma das coisas que a quarentena mostrou foi que o trabalho doméstico pode ser desempenhado mais facilmente com ferramentas de trabalho melhores, com bons produtos de limpeza e melhores gadgets. As compras de aspiradores verticais, por exemplo, dispararam em mais de 50% desde o início de abril, mostrando que quando um trabalho é desempenhado por uma mulher negra, muita gente nem repara que ele pode ser facilitado com equipamento de qualidade. É só na hora que o patrão começa a fazer o trabalho que ele pensa em formas de torná-lo menos exaustivo. Todo mundo, de repente, descobriu que, assim como um bom celular facilita o seu trabalho, se você for um influencer, um bom aspirador e um bom mop também facilita muito a faxina. Mop, para quem não sabe, é esfregão em inglês. Aí no Brasil serve para designar um esfregão inflacionado, né? Pô, R$200 esfregão, Não, isso não é um esfregão, não, isso é um mop. Tá? Sempre bom tomar cuidado antes de postar uma selfie com mop, só avisando, porque o cabo do mop parece muito outra coisa. Como ficou claro quando minha amiga Heloísa Perecer postou essa foto e todo mundo achou que era um vibrador, que, aliás, é outro gadget cuja venda disparou nessa pandemia, mostrando que até o marido ficou obsoleto. Sim, o marido ele é o espanador dos objetos domésticos. Faz o menor sentido, porque só espalha o pó, só faz mais bagunça, depois tem que passar pano para o marido. Agora, as pessoas que só perceberam a necessidade de um bom gadget de faxina na pandemia nem são o maior problema. Pior é quem nem na pandemia entrou em contato com a água sanitária. Pior, humilhou quem estava entrando. É o caso, por exemplo, do influencer Luan Tavares, que não somente não dispensou a faxineira, como fez questão de postar.
Até que enfim, limpando meu banheiro, graças a Deus. Todas as vezes que eu venho aqui... Porque, filha, essa faxina que tu ganha dinheiro com a cara, viu? É 130 essa faxina. Ô, filho do teto, cara, R$130. Tempo de crise, vamos baixar, viu? Vamos botar para R$60, tá ótimo. Ela vai gastar uma água sanitária só nesse banheiro. Ah, então os 130, os produtos de limpar você traz, né? Sim, o que você viu foi um vlogueiro desvalorizando o trabalho de alguém. Ele acha que 130 é muito para fazer uma faxina, mas a profissão dele é frequentar a inauguração de loja, segundo o próprio, tá? Por causa de pessoas que, assim como o Luan, não se preocupam em expor uma pessoa ao risco de pegar corona durante a pandemia, o vírus tem sido especialmente fatal para as empregadas domésticas. Inclusive, a primeira pessoa no Rio de Janeiro a morrer da doença foi uma trabalhadora dessa categoria. Cleonice Gonçalves, de 63 anos, morava em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e trabalhava há mais de 10 anos numa casa no Leblon. A patroa voltou da viagem na Itália se sentindo meio mal, mas não dispensou a Cleonice, que era hipertensa e diabética. No dia 16 de março, passando muito mal, com febre e dores no corpo, Cleonice deu entrada no hospital e morreu poucas horas depois. Ela tinha contraído coronavírus na casa dos patrões. As empregadas domésticas estão entre as categorias profissionais mais expostas ao coronavírus, assim como os profissionais de saúde e os entregadores. Isso porque pelo menos 39% delas continuaram trabalhando normalmente durante a quarentena, se deslocando todos os dias em transporte público e convivendo com os patrões. Algumas se mudaram para a casa dos patrões para não fazer o deslocamento. Se por um lado estão mais protegidas, por outro não estão necessariamente recebendo hora extra para isso, o que também viola seus direitos. Sem falar que ninguém prefere, de fato, morar no trabalho. E o patrão sabe disso porque nessa pandemia ele está trabalhando de casa ao invés de morar no trabalho. Amor, então vou atrasar aqui um pouco, tá? Eu tô aqui no trabalho, eu vou chegar lá para agosto. Imagina se o chefe te falasse: vem comigo para a Serra, vai ser ótimo, você é como se fosse da família, tá? Você pode ver a sua fina estampa, em paz, que tal? Mas fica pior, tá? Porque essa exposição ela virou uma decisão do poder público. Em estados como Pernambuco, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul, os governos incluíram o trabalhador doméstico como serviço essencial nos decretos de isolamento social. 2 deles, Pará e Pernambuco, mudaram o decreto depois de pressão popular, mas os outros ainda não. Flávio Dino. Poxa, Dino, isso é meio jurássico, Dino. Desculpa por essa piada, mas não é mamãe, Dino. Não seja baby. Por causa desses decretos, muitas empregadas estão tendo que trabalhar durante o isolamento, assim como policiais ou médicos. Só que o Ministério Público do Trabalho já recomendou que as trabalhadoras domésticas sejam dispensadas com remuneração pelo mesmo período de quarentena dos seus empregadores. Isso aconteceu graças à movimentação das próprias domésticas, organizadas contra o abuso. Logo no início da pandemia, já sabendo que seriam uma das categorias mais afetadas nessa tragédia, elas fizeram uma campanha nas redes sociais pedindo que as pessoas fizessem o óbvio. A presidente do sindicato no Rio, Maria Luísa Batista, pediu com muita serenidade que deem folga para as suas trabalhadoras até que essa situação se contorne e não deixe de contribuir com os dias de trabalho, porque a trabalhadora ela não pode ficar sem receber o seu salário e a diarista, elas também têm que receber a sua diária. Então, peço que os senhores empregadores e empregadoras tenham essa compreensão nesse momento que nós estamos passando. Como vimos, os empregadores não tiveram essa compreensão. Além das 39% de empregadas mensalistas que foram obrigadas a trabalhar normalmente, outras 39% das diaristas foram dispensadas sem pagamento. E é claro que dentro do universo de pessoas que mandaram suas diaristas embora, certamente tem gente que também deve ter ficado desempregada e sem dinheiro, mas as famílias mais ricas do Brasil dispensaram suas diaristas sem pagamento com mais frequência que as famílias mais pobres. 45% das diaristas que trabalham para as classes A e B foram mandadas embora sem receber, o que prova que existe um pequeno velho da van dentro de cada família da elite brasileira, ou pelo menos em 45% delas. E esse é um problema que afeta muita gente, mas muita gente mesmo. São mais de 6 milhões de pessoas que trabalham dentro da casa de outras pessoas, não dentro de empresas nem de serviços públicos. O Brasil tem praticamente 2 vezes a população do Uruguai em empregadas domésticas. A empregada doméstica é tão comum que aqui tem essa aberração arquitetônica, que é
o quarto de empregada, que é uma espécie de armário com cama dentro. Isso parece, inclusive, ser uma condição para o rico brasileiro comprar uma casa. Inclusive, com a migração da nossa elite para Portugal, as construtoras de lá elas tiveram que construir imóveis com um quarto de empregada para atender à demanda de compradores brasileiros. O brasileiro sai do Brasil, mas ele gosta de levar uma lembrança, né? Um pão de queijo, uma paçoca e desigualdade. E ninguém deve ter estranhado que eu estou falando sempre no feminino. Empregadas domésticas. É que, dentro dessa categoria imensa, as mulheres são a maioria esmagadora. As mulheres representam 97% dos empregados domésticos no país. A faxina continua sendo a principal forma de inserção da mulher negra no mercado de trabalho ainda hoje, em 2020. Apesar disso, as empregadas quase não têm representação política e só possuem uma representante da categoria no Congresso Nacional. Uma, que é a Benedita da Silva. Coitada, deve ter muito trabalho ser ouvidora de 6 milhões de pessoas. Imagina o WhatsApp dela. Lembrando que o Congresso tem 32 militares, 15 pastores evangélicos e 133 empresários, que é como chamam um rico que não tem emprego definido. 133 empresários. O Congresso brasileiro é uma espécie de Faria Lima. Entendeu? Nem fala português lá direito. É uma coisa de job para lá e para cá, que tanto empresário assim, meu Deus do céu. Assim como todos os problemas estruturais brasileiros, a exploração do trabalho doméstico surgiu com a escravidão. Boa parte dos quase 5 milhões de africanos trazidos à força para o Brasil eram destinados ao trabalho doméstico. Cuidar de todas as tarefas da casa grande, o que incluía amamentar os bebês e servir sexualmente, com muitas aspas, aos proprietários. Eram chamados de criados de servir. Muitos eram mortos por chicoteamento, doenças e fome. Havia, claro, muita luta. Alguns conseguiam reagir e até matar seus patrões, fazendo justiça trabalhista com as próprias mãos. A abolição da escravatura no final do século XIX foi objeto de muito debate e textão nos jornais. De acordo com a historiadora Inaê Lopes dos Santos, os argumentos de quem defendia a escravidão naquela época eram basicamente 3. Um, econômico, que dizia que a abolição provocaria um colapso na economia, já que o Brasil dependia da exportação cafeeira, que por sua vez dependia da mão de obra escravizada. Ou seja, o famoso argumento, a conta não fecha, meu. Põe na ponta do lápis, meu, não fecha ali. Alguém tem que, meu, não dá, quem que vai pagar isso? O outro argumento era político, que temia as revoltas que poderiam explodir no Brasil com tantos escravos libertos. Esse é o famoso argumento. Porra, brother, protesta, mas não atrapalha o trânsito, tá ligado? E tem um argumento também que era religioso, usado desde sempre pela Igreja Católica, que dizia que os africanos carregavam na pele a maldição por serem descendentes de Cã e que ser escravizado nas Américas era parte do processo de evolução deles. E se você pensa que esse argumento ninguém mais usa, outro dia mesmo, o deputado Marco Feliciano tuitou, aspas, africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é a polêmica. Não sejam irresponsáveis, twitters, RS. Não é RS. Nesse caso é KKK mesmo. Tá? E sim, ele está falando algo referente a Noé, e está dizendo que é um fato. Sim, Noé, que viveu 950 anos e construiu uma arca onde colocou um casal de cada um dos animais do mundo aos 600 anos de idade. Isso é fato. Sim, só de aranha, Noé, eram 30 mil espécies. Noé botou, isso é fato. Como é que ele sabia qual cupim macho, qual era o cupim fêmea? Como é que impediu que o cupim comesse a arca toda? Isso é que é a polêmica. Mas vamos lá. Os conservadores pró-escravidão, eles tinham também outros argumentos surreais, que era melhor que os escravizados continuassem trabalhando compulsoriamente, porque eles não saberiam o que fazer com essa tal liberdade. Havia outro que dizia que a escravidão era importante para povoar o país. Esses argumentos eram defendidos na Câmara dos Deputados, em colunas de jornal, por nomes como o escritor e político José de Alencar. Sim, aquele mesmo. Escrevia aqueles livros merda que você tinha que ler na escola. Aqueles pornô soft do caralho. Os lábios de mel de peri mordiscavam um mamilo diáfano de ceci. Puta que pariu. Espécie de pornô transracial, sempre muito perverso, um negócio estranhíssimo. Pior ainda que isso eram as cartas desse sujeito a favor da escravidão, em que ele afirmava: sem a escravidão africana e o tráfico que a realizou, a América seria ainda hoje um vasto deserto. A raça africana entrou neste continente e compôs em larga escala sua população. Eis um dos resultados benéficos do tráfico. Isso, sim, que é apologia ao tráfico. Pô, Planet Hemp não, brother. É isso daí que ela... Ou, pior, essa daqui. Num debate na Câmara, em 1871, que discutia a lei do ventre livre,
Esta ideia do ventre livre é sinistra, senhores. Não defendo aqui unicamente os interesses das classes proprietárias, defendo, sobretudo, essa raça infeliz que se quer sacrificar. Ou seja, Alencar achava que dar liberdade aos filhos de pessoas escravizadas seria ruim para as próprias pessoas escravizadas, o que levanta muitas questões sobre por que ele não se voluntariava para ser escravizado. Então, pouco mais de 100 anos depois, em 2012, esses argumentos foram todos requentados por um deputado federal, mas agora em relação a essa categoria, que é a herdeira direta dos criados de servir. Crime maior foi a semana passada, a PEC da empregada doméstica. Se qualquer parlamentar tiver dúvida tocante a isso, basta consultar os sites dos sindicatos, dos empregadores domésticos, ou entrar nos sites das associações de empregadores domésticos. São praticamente unânimes, dizendo que o emprego será maciço. E elas todas vão se transformar, quem conseguir no emprego, logicamente, como diaristas. E quem não conseguir, vai aí para a informalidade, né? Ou vai se pendurar aí no Bolsa Família. São 7 milhões de empregados domésticos no nosso país. Eu jamais votaria contra quem quer que seja nessa casa. O meu voto, isolado e solitário não, foi a favor dessa classe. Sim, ele tenta falar de desemprego, fala emprego, que é exatamente o contrário, a frase dele fica sem sentido nenhum. Mas o mais gritante não é nem isso, é que o único deputado que votou contra a PEC das domésticas foi o atual presidente do Brasil. Isso diz mais sobre o Brasil do que sobre o Bolsonaro. O que é a PEC? A PEC ela foi regulamentada em 2015 no governo Dilma Rousseff e ela simplesmente estendeu às trabalhadoras domésticas muitos dos direitos previstos na consolidação das leis do trabalho, feita por Vargas em 43. Isso porque a CLT não era aplicada, até então, ao trabalho doméstico. Isso mesmo, as trabalhadoras domésticas só passaram a ter os mesmos direitos que todos os outros trabalhadores tinham desde o início dos anos 40 em 2015. E ainda assim, isso não aconteceu sem causar escândalo. A elite brasileira, em grande parte, achou absurdo que as trabalhadoras domésticas fossem tratadas como trabalhadoras domésticas. Olha o que o colunista Guilherme Fiuza escreveu em 2013. Se o prezado leitor escravocrata enjoou da comida da sua empregada, melhor consultar seu advogado. O socialismo chegou na cozinha. E o tempero agora é assunto de Estado. Primeiro, Fiuza, o tempero sempre foi assunto de Estado. Tá? O Brasil só foi encontrado pelos portugueses porque eles estavam querendo chegar mais rápido na Índia para comprar tempero. A gente só existe porque português não consegue viver sem encher a comida de pimenta do reino, sei lá o que botavam. Mas o mais louco é que Guilherme Fiuza, ex-marido de Narcisa Tamborindeg, ele acha que se a pessoa por acaso enjoou do tempero da empregada, pode demitir ela sem direito nem rescisão, né? Eu acho que até a Narcisa terminou com ele porque deve ter achado que não dá, tem limite, elitismo. Fiuza, tá muito... Ai que elitismo, ai que escravidão, não gostei. A PEC das domésticas foi, de fato, um divisor de águas. Se, por um lado, exigiu que os trabalhadores domésticos tivessem direitos iguais a qualquer trabalhador, como carteira assinada, jornada de trabalho de 8 horas, hora extra, férias, 13º, por outro, irritou muitos patrões que não concordavam com as novas regras. Como Zé de Alencar, né? Muitas patroas desesperadas tentaram justificar que a lei era péssima para as próprias empregadas. Toda lei que regulamenta uma situação profissional é boa, é bem-vinda. Só que essa lei esqueceu uma coisa, que uma casa de família não é uma empresa, não é uma empresa que gera lucros. Então, a gente não pode ter os mesmos ônus que uma empresa tem. Então, na verdade, se existe alguma coisa de bom para o empregado, isso o tempo vai demonstrar. Então, qual é o primeiro momento? Vou despedir. Eu já conheço muita gente que despediu. Eu, como dona de casa, eu vou tomar as minhas providências e como advogada, eu também vou tomar as minhas cautelas. Esta lei nova é uma lei dirigida aos empregados domésticos, mas ela tem um resquício, ele está dando para o empregado doméstico as mesmas vantagens que tem os trabalhadores. Porque, para mim, falar trabalhador doméstico não está tecnicamente correto, é o que se fala. Para mim, é trabalhador. E tem outro que é o doméstico. O trabalhador doméstico é a confusão que está sendo criada agora. A confusão que está sendo criada agora chama-se alforria. Mas ela acha tecnicamente incorreto chamar o trabalhador de trabalhador.
Regina, eu acho tecnicamente incorreto o trabalho que seu cirurgião plástico fez, com todo respeito. Tá? Talvez também seja tecnicamente incorreto botar aquela redinha que carrega laranja na cabeça. Aquilo ali é para carregar fruta, tá bom? É tecnicamente incorreto ir à feira e pedir aquilo para prender cabelo. Mas vamos lá. Eu gosto também que ela acha que só o tempo vai dizer se ter direitos é bom para um ser humano. Sorte nossa, Regina, que o tempo já se pronunciou a esse respeito, porque o Brasil nunca teve tantas empregadas domésticas como agora, 5 anos depois da PEC. A PEC das domésticas provocou um aumento da formalização dessas trabalhadoras, não o desemprego. Além disso, quando a PEC foi promulgada pela primeira vez, o número de trabalhadores domésticos com carteira assinada chegou aos 30%. 3 anos depois, subiu para 33,3%, segundo o IPEA. Mas, desde então, o número caiu. Chegou a 28,6% em 2018. O que é que explica isso? A reforma trabalhista de 2017, 2 anos depois, que abriu mais brechas para o trabalho informal de todo mundo, inclusive das empregadas domésticas. Além disso, as empregadas seguiram sendo estigmatizadas. Em fevereiro desse ano, que já parece outra era, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao justificar a alta do dólar, criticou o dólar baixo dos anos Lula e Dilma, criticando aí uma suposta farra das empregadas domésticas. Turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. A mão do desprezo, né? Vai conhecer o Brasil, que chama, né? Aquele lugar que puseram o Cacontibe no Ministério da Economia. Vai comer seus cajuzinhos. Vai. Eu gosto que ele fala, vai para aquele lugar que nasceu Roberto Carlos. Chama Espírito Santo, tá? É um estado, na verdade. É ofensivo com os domésticos e com o Espírito Santo, inclusive. Mas, sobretudo, talvez com os domésticos. Nem o Roberto Carlos está indo mais para Cachoeiro do Itapemirim. Eles viram a matéria, o pessoal está bem chateado, inclusive, Roberto. Acho que ele tem medo da estátua que tem dele lá. Aliás, eu fui buscar no Google para ver a foto da estátua e tem uma matéria. Escultura de Roberto Carlos pode sair de Cachoeiro. Até a escultura está querendo sair de lá e o Paulo Guedes quer mandar a doméstica. Entendeu? Não está certo. Isso não está certo, Paulo Guedes. Só que Paulo Guedes está errado também na essência do seu argumento. Por quê? Porque pouquíssimas empregadas domésticas conseguem viajar a lazer, seja para Disney ou para Guarapari. Isso porque de todas as ocupações do mercado de trabalho, a empregada doméstica é a que ganha menos. Sim, esse trabalho, que é considerado essencial durante essa pandemia, é também o trabalho mais mal pago do Brasil. E isso não faz o menor sentido. Ou faz, quando a gente lembra que tinha tanta gente defendendo a escravidão justamente porque considerava os escravos essenciais demais para que eles tivessem liberdade. E é por isso que agora eu quero me dirigir a apenas uma parte de quem me assiste, o telespectador que, como eu, emprega uma trabalhadora doméstica. Pensa bem, você conseguiria trabalhar como trabalha se precisasse gastar tempo e energia com toda a sua vida doméstica sempre, mesmo depois da pandemia acabar? Tenta fazer essa conta simples. Quanto da sua renda e da sua saúde dependem do serviço de uma empregada doméstica? E quanto você paga a ela? Porque se a gente não faz essa conta, ou se a gente paga ela de acordo com o mercado, com o que se paga por aí, a gente está dizendo que a vida dela não importa tanto. Ou então importa só o mínimo, só o que ela tem coragem de pedir, enquanto tem medo do desemprego e da pobreza. A gente está falando que o tempo dela, que os filhos dela, o transporte dela, a saúde dela não valem quase nada. Tenta se perguntar, o que é que aconteceria se você, de um dia para o outro, dobrasse o salário da sua empregada diarista? Para ela, a gente sabe o que significaria. Mas e para você? Quantos Ubers a menos você precisaria pegar? Quantos shows a menos por mês? Quantos jantares fora de casa? Será que não dá para viver sem isso e valorizar a vida de alguém que todos os dias torna a sua vida mais fácil? Eu sei que agora, na pandemia, você já não está gastando muito com Uber, show, jantar fora e cerveja artesanal. E é provável que você esteja também ganhando menos do que ganhava antes da pandemia. Mas também é provável que a sua empregada doméstica fosse uma das suas menores despesas de todo jeito. E se agora você está começando a entender o trabalho que dá cuidar da sua própria casa, do seu home office, não basta reconhecer isso só mantendo o salário enquanto ela fica em casa. Não basta evitar que ela pegue ônibus lotado ou que entre na sua casa para evitar contágio. Isso é o básico.
Isso é proteger a vida dela. Não basta dar todos os direitos, isso é só seguir a lei, mas é necessário ir além. Então, nosso pedido aqui é bem direto. Faz essa conta direito. Poupa em algo diferente, deixa de gastar com outra coisa, mas já se programa para pagar melhor, bem melhor, a sua empregada, a sua diarista, a babá do seu filho. E nem precisa postar para todo mundo ver, só paga melhor mesmo. Porque enquanto tem gente no Brasil que nem considera trabalho doméstico trabalho, dá para dizer que estamos demandando bem mais do que trabalho dessas mulheres. Afinal, elas dedicam suas vidas a cuidar da vida dos outros. Não reconhecer isso, dando valor econômico mesmo ao trabalho delas, é dizer, na prática, que a vida delas não importa tanto assim. Não adianta se dizer antirracista e pagar mal a diarista. Não adianta protestar apenas da porta para fora e manter intacto o racismo que acontece da porta para dentro. Esse foi o Greg News. Boa noite.